a minha cultura tupinambá, nossa cultura indígena, era intacta, né? Era tipo um pote. Só que aí pegaram esse pote inteiro, que é a nossa cultura, e soltaram em um lajedo. Que aí você sabe o que acontece com o pote, né, no lajedo. Ele vai estilhaçar, né? Vai soltar os caquinhos. Só que caiu e espalhou a nossa cultura para o mundo, né? Só que aí cada pessoa pegou uma pecinha daquela, um caquinho daquele. E aí agora a gente passa colhendo cada fragmento desse. E aí quando a gente vai colando, vai se formar de novo esse pote. Só que esse pote não vai ser o mesmo pote, né? Ele vai trazer todas essas marcas, né? E nesse momento que a gente passa trocando, conversando, dialogando, aprendendo, trocando, é tipo a cola que a gente está passando. Vocês estão aqui diante de um manto, que é um manto que outros mantos têm cerca de 400 anos, eu tenho 42, e só agora que eu te despertou fazer do manto. Então são 400 anos, né, que essa técnica estava adormecida. E a gente está aqui para mostrar que essa cultura não morreu. Então, eu convido o povo Terena, né, o povo Caingangue a conhecer esse trabalho, essa técnica que eu acho que todos os povos se reconhecem dentro dela, que é a malha. E a gente está em outro território, que é um território do povo Caingangue. A gente tem um jeito de pedir licença ao outro. E se a gente tem um povo aqui próximo, então eu achei interessante a gente fazer esse contato. E o manto está lá porque ele é um manto embaixador. É um manto que vai dialogar com outro povo e vai estabelecer relações. Então, antes de chegar na terra, chegar aqui no espaço do SESC, a gente tem que pedir licença ao dono da casa, que a gente entende dessa maneira. E o manto faz essa diplomacia. A maré encheu, tô no vazar, de longe, muito longe eu avistei a Ará. A gente fica muito contente de receber outras etnias que vêm aqui para compartilhar com o nosso lugar, a aldeia. Esse manto ele foi feito com penas trazidas de outros grupos indígenas aqui do Brasil. Então, de alguma forma, esse manto específico que está aqui em Rio Preto, exposto pela primeira vez aqui em Rio Preto, ele mostra também a relação entre os povos indígenas no Brasil. E esses povos indígenas no Brasil, de alguma forma, eles revelam, por meio desse manto, que a luta é coletiva, né? A luta é coletiva não só dos Tupinambá. Hoje, na abertura, nós tivemos um grupo de indígenas da Serra do Padeiro, que é a comunidade da Serra Tupinambá, que fez um ritual, o toré, né? Um ritual de chegada, de ocupação, de afirmação, um pouco de purificação desse espaço, né? Porque nós acreditamos que um espaço como esse, ele é transformador, né? Onde as pessoas podem ter acesso e conhecer a cultura indígena, ter acesso aos mantos sagrados, que é tão importante para a manutenção da nossa cultura tupinambá, mostrando a nossa existência, né, e resistência durante anos, né, e dizer que nós tupinambás não somos um povo extinto, que nós estamos aqui nesse território e mostrando que a cultura indígena não é só importante para nós, mas é importante para o outro também. Os museus, de uma maneira geral, eles foram construídos, a sua grande maioria, baseada em objetos que foram saqueados ao longo do tempo. Não todos eles, mas uma boa parte deles. E aí, a partir da década de 70, né, a ONU ela consegue estabelecer que é muito importante não apenas que esses objetos deixem de ser saqueados, como também eles possam fazer o retorno para a casa deles, para os seus locais de origem. No caso do manto tupinambá,
Ele é, né, creio eu, que o primeiro artefato de grande importância mesmo assim, que volta para o Brasil. Então esse manto voltando para casa, estando aqui com cada um de nós, nos possibilitando olhar para ele, ter acesso a ele, ele nos dá a possibilidade de aprendermos um pouquinho sobre o que cada um de nós somos. Antes da gente falar de repatriação, a gente tem que falar de acesso. Essas pessoas têm que saber que existem objetos, né, relacionados à sua cultura, identidade, como você colocou, em museus no Brasil, na França, na Alemanha. O direito de ter acesso a elas e o direito ou não de pedir a repatriação, né, o retorno desses itens, se for o caso, assim. Mas eu fiquei pensando que se tem algo que foi saqueado dos povos indígenas e segue sendo saqueado, é o território. Então, assim, se tem alguma coisa que a gente devia estar discutindo, restituição, repatriação, etc., é o território, porque sem território não tem nada. Hoje eu tive uma apresentação na aldeia, fiquei muito emocionado, contente que eu vi nossas molecadinhas tudo dançando, representando, mostrando a nossa cultura. E vou descansar um dia sabendo que a minha cultura não vai ser esquecida. E vocês podem olhar, observar, né, levar assim aquela fotografia bem de perto do nó, porque esse nó é uma assinatura. E essa assinatura que são detentoras são as mulheres. E essas mulheres estão vivas. Então a gente transmite esse conhecimento e dizer que esse conhecimento é a assinatura Tupinambá.